Aleluia, vamos iniciar o culto ao Senhor. Eu penso que Deus tem grandes coisas a fazer nesta noite aqui, amém? Você crê nisso? Nós precisamos sair de casa com essa expectativa de que grandes coisas o Senhor certamente fará em nossas vidas, amém? Pai de amor, nós queremos te render toda a honra e toda a glória nessa noite, porque o Senhor nos sustentou e nós chegamos até aqui na sua casa. E se estamos aqui, Senhor, é para glorificar e exaltar o teu nome que é santo e que está acima de todo nome. Rei da glória, nós te pedimos, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Pai, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, que venha uma palavra dos céus, para os nossos corações. Nós queremos, Senhor, e precisamos sair daqui melhores do que quando nós entramos na tua casa. Fica conosco, Deus, que seja gerada aqui uma atmosfera de adoração, que o desejo do teu coração venha para os nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Se você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Diga mais uma vez, se não for para te adorar, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Faz a mão assim lá. Gente,
Bendito seja o nome do Senhor. As palmas. Se alegre na presença dele. Se regozije na presença do Deus Altíssimo. Meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem é o quê? O meu Deus nunca falhará. Eu sei que será minha vez. Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu. O meu Deus, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus, ele nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! Ele vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos. Vai ungir a sua cabeça com óleo e fará o seu cálice transbordar. Quem crê nisso, diga: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Oh, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o seu que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu, fiel pra cumprir. Só igreja bem forte, meu Deus! Por quê? Minha sorte! O meu Deus! Eu sei! Minha sorte ele mudará. O meu Deus! O meu Deus! Eu sei que chegará minha vez.
Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar a nossa história, que os decretos estabelecidos pelos homens, eles podem ser destruídos pelo Senhor, porque é o Senhor que está no comando das nossas vidas, é o Senhor que nos guarda. Foi o teu sangue que foi derramado na cruz por amor à minha vida e à vida dos meus irmãos. Por isso nós não vamos desistir, por isso nós vamos continuar, por isso nós vamos até o fim. Nós vamos até o fim, confiando naquele que tudo pode, confiando no Senhor. Aleluia! Vamos adorar Ele, porque Ele é digno. Bendito seja Deus. Aleluia! O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja um fruto na videira. Eu não temerei, não, pois sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, e Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas. Eu não temerei, não, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Por quê? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado e agradecido é o teu nome, Deus. Oh, aleluia. Esse lugar tu és real. Vou me entregar
forte, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. É o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida seja mais se conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Só igreja, se eu me humilhar, se eu me humilhar, ao meu clamor. Diga, mas vale um dia, mas vale um dia que toda a vida tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Minha colheita, minha herança é Jesus. Se ele é tua herança, aplauda ele. Adora o nome do Senhor. Aleluia. Ele está vivo, querido, ele não morreu. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos e vivo está em. Oh, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas
Tell meu Deus.
nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, 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 Santo, Santo Deus, ó Santo Deus, habita entre nós, Senhor, ó Santo Deus, Santo, Santo, ó Santo Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és santo, és bem-vindo aqui. Já sentimos teu perfume aqui, Rei da Glória. Ei, ei, ei. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo.
Boa noite, amigos. Boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Há uma alegria no seu coração por Jesus? Há mesmo de verdade? Graças a Deus por isso. Seja bem-vindo neste lugar. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Você está no melhor lugar da terra. Você está na casa do Senhor. Amém? Congregando, adorando, bendizendo, dizendo para Ele: Tu és bem-vindo entre nós. Graças a Deus, né? Que o Senhor seja bem-vindo na sua casa, na sua vida, entre as nossas vidas aqui nesta noite. Que o nome do Senhor seja glorificado. Diga amém, por gentileza. Amém. Queridos, terça-feira, 19h30, nós temos culto da família. Amém? Amém, amados? Culto da família. Se eu soubesse que não tinha pregador para terça-feira, eu ia chamar o Henrique, né? Mas o Henrique veio hoje aí. Oi? É a terça-feira? Ah, então tá bom, então. Tomara que me avisem, pelo amor de Deus. Terça-feira, queridos, eu completo 50 anos de idade, terça-feira. Eu disse para Deus, eu estava em minha oração, falando assim: Deus, muito obrigado, né? Ele me deixou fechar meio século no culto que eu mais amo na minha vida, que é o culto da família, né? Gente, você pode me ver fora dessa igreja em qualquer culto, menos as terças-feiras, né? Dependente da quantidade de pessoa que estiver aqui, eu vou estar pregando a palavra, falando sobre família para a sua vida. Muitas vezes coloco o Wagner, coloco o pastor Romildo para me substituir aqui numa dessas terças-feiras, né? Mas eu sempre estou presente, porque eu acho que o culto da família é algo importante. Eu completo 50 anos agora, terça-feira, e a Valdirene mandou avisar os irmãos que o povo aí preparou um bolo de 200 pedaços, não é isso? Então, se você puder estar aqui, para mim vai ser um privilégio, né? Estar com os irmãos e nós vamos ter um bolo lá embaixo, e eu acho que vai ser uma coisa legal. Acho que 50 anos não é 50 dias não, né? É um bom tempo, 50 anos, né? Meio século, graças a Deus. Muitos queriam chegar nessa idade, não conseguiram, né? Eu consegui, isso é dádiva. Amém? Quantos já tem 50, passou dos 50, levante a mão. Oh, glória a Deus. Alcancei vocês. Não é isso? Alcancei vocês. Então, terça-feira, culto da família, vai acontecer tudo normal. No final, nós vamos assim orar pelo pastor, penso que você vai orar pela minha vida, profetizando mais 50, tá bom, gente? Está bom mais 50, né? Eu acho que me aturar com 50 já é difícil. Agora, se eu me aturar com 80 aí, deve ser triste demais, né? Minha esposa que sabe. Então, terça-feira, você tem essa oportunidade de estar conosco. Bom dia, Espírito Santo retorna nessa próxima quarta-feira. Então, a partir de 8 da manhã, você está convidado a estar aqui orando de joelhos, não é isso? Glorificando a Deus, orando pela minha vida. Eu sinto falta que eu chego aqui às quartas-feiras, eu não vejo aquele movimento das mulheres orando, buscando. Muitas das vezes me chamam lá embaixo, né? Uma vez eu fui surpreendido por eles, me chamaram, elas falaram: pastor, nós estamos com desejo de orar pela sua vida. Poxa, aquilo foi tão especial. Eu sentei ali no meio delas, botaram uma cadeira e elas profetizaram sobre a minha vida. Graças a Deus, isso é muito importante, sabe? E depois me serviram um café. Tinha um comes e bebe naquele dia, né? Que maravilha, tomei um café tão gostoso com as irmãs, foi muito bom. Bom dia, Espírito Santo. Quinta-feira, Quinta da Vitória, estamos também pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. Você é o nosso convidado. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, às 8h30, temos o culto matinal às 10h, e à noite o culto de louvor e adoração começa às 6h com Santa Ceia. Vou estar pregando para os irmãos, trazendo uma palavra da parte de Deus. Passeio com batismo acontece agora dia 26 de setembro. Mas eu quero dizer para os irmãos que vaga não tem mais, querido. Por quê? É um sítio que eles só estão operando com 50%. O sítio cabe 250 pessoas, não é isso? Bem, o sítio é grande, né? Então, eles só deixam 250 pessoas para o povo ficar bem espalhado direitinho. Só que eles só estão trabalhando com 50%. Então, 50% seria 125 pessoas. Nós temos 112. Está na hora de parar por aqui. São Mateus, eu acho que vai mandar 10 pessoas. E você que pagou o passeio e acha que você não deve ir, porque você vai ficar num grupo com 100 pessoas, você acha que pode ter assim um problema. Eu estou tentando, queridos, né, não sei se eu vou conseguir,
mas estou tentando ver teste para todos que forem esse passeio, sabe? Teste do Covid-19. Né? Eu estou tentando ver para todos. Estou tentando, né? Vou ver se eu conseguir, vai acontecer. Mas se eu não conseguir, você sabe que nós vamos aferir a sua temperatura, vamos ter o álcool em gel em abundância nos ônibus. O sítio também está sendo isso aí. Para isso, tá? No sítio vai ter álcool em gel. Quando você entrar no sítio, o pedido é que todos entrem com máscara, mas não precisa tomar banho com máscara e nem comer com máscara, tá bom? Lá no sítio. Então, se eu arrumar esses testes, vai ser melhor ainda. A gente vai ter, assim, algo positivo naquilo que nós estamos esperando fazer. Então, passeio com batismo, não tem mais vaga. Você que pagou e acredita que, não vou, não quero, você fale com Wagner, porque tem pessoas na fila. Se você disser assim, eu não vou, porque eu não quero ir, então dê o seu lugar. Ah, pastor, então você vai me devolver meu dinheiro. Não vou lhe devolver nada. Você vai ter de pegar e você vai ter de, ou você passa a sua vaga para outra pessoa. Amém? Por que eu não vou lhe devolver? Porque lá no sítio já foi dado o seu dinheiro. E eles não vão me devolver. Vocês estão entendendo? Ou não estão entendendo? Eles não vão me devolver, já está lá. Né? Eu não posso acrescentar mais. Se eu pudesse acrescentar algumas outras pessoas, aí sim, mas eu não posso. Então, eu não posso lhe devolver o seu dinheiro. Então, você realmente vai ficar sem os seus R$80. E no sítio lá vai ser servido para você. Você tem um transporte que vai sair daqui, vai ser servido para você logo no início um café da manhã, depois um almoço, vamos fazer o batismo, passar um dia de lazer, uma piscina ampla. O sítio da Nova Vida tem uma piscina especial. Quem já esteve lá, o refeitório, ele era já amplo, bonito. Eles fizeram agora em volta do refeitório uns varandões imensos, né? Então o espaço está muito gostoso de se ficar. Ainda tem aquelas chopanazinhas, chopana que dá o nome? Quiosque, né? Não, os chalés não vão ser usados, tá? Os chalés não vão ser usados, porque os chalés era do antigo orfanato, não é? Asilo, antigo asilo, né? Então eles só são usados no período de carnaval, quando alugam tudo. Nós só vamos alugar o espaço. Então, você tem essa oportunidade, né, que você que pagou, de estar conosco nesse dia. Então, procure o diácono Wagner o mais rápido possível, amém? Para você dar vaga às outras pessoas. Porque se você não for, o que vai acontecer? Não seja ruim, pelo amor que você tem a Deus, não seja ruim. Dê vaga a outra pessoa, porque o seu espaço vai ficar vago no ônibus. Está dando para os irmãos entender? Então, não seja ruim, não. Eu não vou, mas também ninguém vai no meu lugar. Não faça isso. Porque tem crente assim, né? Tem crente que é uma tristeza, gente. A gente tem que aprender a amar mais, a ter perdão, né? A não ser amante das coisas materiais, o dinheiro, os bens. Nós temos que ser amante a Deus, né? Nos aproximar de Deus. Falamos hoje isso na escola bíblica dominical, quando estava falando sobre a renovação do altar. Que escola bíblica dominical especial hoje, gente. Ser sincero, né? Eu acho que vocês que não estão vindo estão perdendo uma grande oportunidade de aprender da palavra de Deus, né? Não é porque eu estou aplicando a escola bíblica, não. Porque comigo aqui tem vários outros. Eu tenho visto, né, a capacidade, a inteligência das pessoas que têm vindo assistir a escola bíblica dominical, né? Falam com propriedade, tem uma experiência dentro do seu coração. Eu fico feliz de estar compartilhando, né, estudando com pessoas que têm esse nível. É muito bom. Então, você está convidado a estar conosco pela manhã, às 8 horas também. Tá bom? Falei de uma coisa, falei de outra, embolei tudo, né? Mas está por aí. Os candidatos do batismo que estão aqui hoje, eu gostaria que você procurasse o diácono Wagner depois da nossa reunião. Ele tem uma palavrinha pequena para os irmãos, tá? Você que está me vendo pela internet aí, que vai se batizar, se você vir no culto terça-feira, procure o diácono Wagner. Amém, queridos? Terça ou quinta ou domingo pela manhã, procure o diácono Wagner, que ele tem uma informação para você. Se você quiser também ligar para ele, eu espero que você ligue para a igreja, alguém vai entrar em contato e vai te colocar em contato com ele. Vamos orar pelos aniversariantes. Eu queria orar pelo Isaac. Cadê o Isaac, Valéria? Quem mais? Heloísa, cadê Elo? Eu vi a Heloísa entrar. Isso, eu vi entrar. Heloísa também. Quem mais faz aniversário, gente? Tem mais alguém?
que completa mais um ano de vida. Terça-feira sou eu. Tem alguém que faz aniversário comigo aqui? Ninguém? Faço sozinho, dia 1º de setembro? É verdade mesmo? É, né? Poxa, quem? Ana Júlia? Não, estou falando dia 1º. Comigo, junto comigo, né? No mês de setembro tem um montão aí. Falando dia 1º mesmo. É você, Denanci, também faz aniversário? Que legal, fez? Amém. Olha aí. Está tirando onda, Denanci. Vem para cá, filho. Tirando onda. Gostei de ver, né? Você pode estender as mãos aqui para frente? Nosso Deus e nosso Pai, eu sou grato a Ti pela vida das Tuas filhas, do Teu filho Isaac, que completa mais um ano de vida. Eu quero Te agradecer nessa oportunidade tão especial que Tu está dando aos Teus filhos, ó Pai, em completar mais um ano, mais uma primavera. Que essa estrada seja uma estrada nova, uma estrada de paz, uma estrada de graça. Abençoa a vida dos Teus filhos. Abençoamos por mais um tempo, por mais um ano de vida, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir Cristo? Rapaz, Deus abençoe. Perdão por não ter ido naquela festa de arromba lá. Ela está dizendo que chegou aos 81, não sabe se vai a 82. Vai com certeza. Cheio de gás, com gás desse, né? Demais. Queridos, tem alguém do TIM aí? O TIM é fraco assim aqui? Não tem ninguém do TIM? Está lá em cima, está no escuro? Vou acender a luz, né? Para vocês. Vai ser passado um vídeo aí, uma chamada para o TIM, para a rede TIM aqui da igreja. Pode soltar, por favor? Enquanto isso, estão dizendo... Está em Mateus 6:3. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Quando a gente vê essa palavra, a gente lembra de prioridade. Uma história de Deus conta que me lembra prioridade. É de um jovem que vivia na mesa com o pai. Convivia com o pai, conversava com o pai, era prioridade com o pai. Mas, um tempo, o fogo desse jovem acabou. Ele fez a sua própria cultura, a sua própria vida. Então ele chega ao pai, pede a herança e vai ver a sua própria vida. Mas tudo que você tem fora da presença do pai vai acabar. Então a herança não durou muito tempo, acabou. Acabou a felicidade, acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou a comida. Nesse momento ele lembra que os servos do seu pai tinham alimento, em fartura de alimento, em moradia. E nesse momento ele estava tão mal que ele desejou comer a comida dos porcos. Muitas vezes eu vejo que a religião faz isso com a gente quando a gente se afasta, quando a gente falha ou se afasta por um motivo emocional. Ela vê que a gente perdeu o direito de ser filho, mas Deus está falando, você nunca deixou de ser meu filho. E o jovem vai até o pai. Pode chorar aí, Silvano. Esse certo, quando ele chega ao pai e fala, pai... Pode chorar aí, Daniel. E muitas vezes eu vejo pessoas assim, que voltam com medo, sabe? Com medo de ser certo, mas você nunca deixou de ser filho. Então o pai vem e fala assim pra ele, eu sei que você viver a sua vida, a sua própria aventura, mas você nunca deixou de ser meu filho. Aleluia. Aleluia. Rapaz, né? Dá vontade de chorar, gente, né? A gente apresenta essas crianças, vê crescer. A Daniela está chorando ali, ó. É uma oportunidade, né, do pai ver o filho pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Isso é uma dádiva, gente. João está com quantos anos mesmo? 14, né? 13 anos, né? Maravilha de Deus. Olha aí o Tim aí, né? Já pregando o evangelho, falando do amor de Deus. É isso aí. Vai se batizar, né?
agora vai se batizar, glória a Deus por isso, que Deus continue sendo exaltado. Eles são a igreja de hoje e a igreja de amanhã. Então, invista no seu filho, traga para o Reditim, eu acho que é bênção para a sua vida, para a vida da sua família, invista. Eu vejo muitas das vezes Daniel chegar de carro, deixar os filhos ali na porta, os filhos entram aqui, porque eu sempre estou na portaria do Reditim, ajudando. Depois do Reditim, pega os filhos na porta da igreja. Isso é muito importante. Muitas das vezes ele já deixou de ir para um outro lugar, não é isso? Para estar aqui com os filhos no Reditim. Só saía depois do culto do Reditim. É isso aí, isso é investimento. Aí quando você investe assim, tu vê o filho falando assim, é investimento. Invista na sua família, invista no seu filho, invista, por gentileza. Amém, amados? Amém. Estenda as suas mãos aqui para frente. Deus, obrigado. Aqui está um veículo, ó Pai, que nós estamos apenas com a chave nas nossas mãos. Eu te peço, Pai, que este veículo que foi conquistado por um membro, por uma pessoa aqui, ó Pai, ou um visitante, não sei, mas eu te peço, Deus, que seja bem usado, que esse veículo seja um veículo de paz, de bênção para esta família, que esse veículo venha, ó Pai, para trazer bênção, ó Pai. Eu abençoo, Pai, este veículo através dessa chave, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos digam amém, por gentileza. Amém. Queridos, vamos fazer o nosso ofertório? Fazer o nosso ofertório, pedir a Deus que abençoe nossa vida final. Queridos, vamos ficar de pé, por gentileza. Eu queria agradecer os irmãos pelas orações que foram feitas, os jejuns que foram feitos, pelo trabalho que nós fizemos na rua, lá na Capitão Tomás Peixoto, com a Rubens Peixoto, né? Um lugar que a violência está crescendo muito.
mas conseguimos fazer um ar livre ali, foi algo assim maravilhoso, foi bom demais. Tudo deu certo, sabe por quê, queridos? Porque a igreja orou. Você jejuou uma semana, né? Então, o nosso ar livre foi uma bênção de Deus. Eu digo para os irmãos que ontem eu me senti igual pinto no lixo, sabe? Eu sou uma pessoa que, eu não sei por que Deus me colocou para administrar a igreja, não sei. Eu me pergunto até hoje por quê. Eu sou um camarada de rua. Rapaz, tu me coloca na rua, parece que vem um troço em cima de mim que, né, é um troço bom, não é um troço ruim não, né? Que é fora de sério, é uma experiência que eu tenho na minha vida que é imensa. Eu fiz muito isso, trabalho de rua, praça, coisa de maluco. Eu fui tão doido que eu tive uma, eu posso dizer uma banda? Não sei se é uma banda, né? Eu tive uma escola de samba, né? Sério, e eu era do hipnique, eu puxava tudo. E a gente saía tocando louvores em forma de samba, e íamos para a Praça da Matriz, e uma arruaça tremenda, entregando envelope, foi uma coisa de doido. Coisa de doido. E ontem eu fui no ar livre, eu fiquei maravilhado. Parece que eu estou tão renovado nesse domingo que você nem imagina, sabe? Incrível, né? Eu agradeço pelas orações. Amém, amados? Queria que você recebesse um homem de Deus, pastor Henrique. Vem aqui na frente. Essa bandeira do Brasil me chama atenção. Amo o Brasil. Você pode aplaudir Jesus pela vida do pastor Henrique? Eu amo o Brasil. Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Pode estar aqui? Pode. Amém. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Feliz de retornar aqui a essa igreja linda, rever grandes amigos, pastor Romildo. Você me ama? Mais ou menos? Pastor Ney, a simplicidade em pessoa. Deus continue abençoando vocês. E alguns amigos aqui que a gente fez aqui virtualmente. Deus abençoe vocês. Vocês estão com um pouco de paciência para ouvir um pouco da palavra de Deus? Diga amém. Amém. Vê se o seu vizinho está com paciência, vê se ele está com cara de quem está com paciência. Hoje em dia tudo é no fast food, né? Tudo rápido. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24. Eu estou acompanhado aqui da pessoa mais linda do mundo, Raquel Muse. Não é profético, não, é verdade. É um desafio pregar na frente dela, porque ela é uma grande pregadora. Ela é pregadora, eu não sou pregador. E eu estou feliz, fiquei feliz quando ela falou que viria. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para o rapaz do telão. Cadê o rapaz do telão? Ele está onde? O rapaz ou a moça está onde? Está ali? Daqui a pouco tem como você jogar Apocalipse capítulo 6 e verso 2 ali? Amém. Quem achou Mateus 24, versículo 4, diga amém. Eu vou ler para a gente ganhar um pouco de tempo. Diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Repita isso aqui: muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Repita isso: guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Repita isso: e haverá fomes. E pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Repita isso: e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém. Você pode tomar o seu assento. Henrique, que texto pesado é esse? A gente está diante de um texto que, nesses últimos dias, nesse período de pandemia, tem entrado bastante em evidência esse assunto de Apocalipse, de escatologia, de anticristo. E por que a gente leu
Mateus capítulo 24. Henrique, escatologia, fim dos tempos, não é em Apocalipse? Não. A Bíblia, ela tem vários pontos escatológicos. O que viria a ser a escatologia? Para sintetizar aqui para você, é o estudo das últimas coisas, do fim dos tempos, né, popularmente dizendo. Então, eu preciso que você redobre a sua atenção, porque para a gente entender de uma vez por todas quem é o anticristo, se ele já está na Terra, muita gente me pergunta se o anticristo já está aqui, tem gente que pergunta se Donald Trump é o anticristo, se Bolsonaro é o anticristo, se o Lula é anticristo. Tem um monte de gente que vê essas características nas pessoas e pensa, aquele camarada ali é o anticristo. Mas vamos entender à luz da Bíblia. Eu costumo dizer que o grande problema, pastor, das discussões teológicas nas faculdades, nas grandes universidades, é a questão de semântica, é a questão de interpretação, é a questão de você levantar bandeiras. Tem muita gente que se apega à forma que fulano de tal interpreta as Escrituras. Outros se apegam a outra linha de raciocínio e esquece o que o texto está dizendo. Para a gente descobrir o que o texto quer dizer, a gente precisa usar as ferramentas da hermenêutica. Repita comigo: hermenêutica e exegese. Só quem tomou café e almoçou e vai jantar daqui a pouco também, em nome de Jesus, porque Deus abençoe vocês. Repita comigo de novo: hermenêutica e exegese. Essas são técnicas, ferramentas para a gente interpretar o texto, para a gente ver, investigar, cavar, para saber o que está aqui. Você precisa prestar atenção que Mateus vai registrar esse episódio aqui. Obrigado, meu irmão. Marcos e Lucas também. Mas o que precisa ficar gravado na sua cabeça quando a gente vai abordar o assunto do fim dos tempos, o assunto da escatologia, do Apocalipse, você precisa entender quem escreveu, para quê, por quê, quando e o que fazer. Para sintetizar para você, Mateus, quando vai escrever o seu evangelho, ele vai ter em mente, ele vai direcionar, ele vai apresentar o Cristo, o seu propósito, o seu projeto para o povo judeu. Então, Mateus, escrevendo para os judeus, ele vai colocar pontos, figuras que fazem alusões aos costumes judaicos. Todo judeu que teve ou tem acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, vai conseguir compreender cada ponto ali que faz alusão à sua cultura. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Marcos, quando vai escrever seu Evangelho, ele tem em mente os cristãos que estão em Roma. Marcos precisa apresentar o Cristo e o seu projeto para os cristãos que estavam em Roma. Você precisa lembrar que o Novo Testamento, o cenário aqui é de regime romano. O imperador romano, ou o general Pompeu, vai invadir Jerusalém no ano de 63 a.C. e vai dominar tudo. O Império Romano, nesse período, estava crescendo assustadoramente. Então, os cristãos que estavam em Roma, eles acreditavam que Jesus, ou o efeito do seu ministério, iria atender primeiro quem estava em Jerusalém. Mas Marcos vai registrar pontos aqui mostrando que Jesus atendia também aos estrangeiros. Jesus repreendia demônios, abençoava pessoas de estrangeiros, no caso da mulher cirofenícia, no caso de alguns centuriões romanos, enfim. Você está conseguindo entender até aqui? Diga amém. Lembrando também que quando se fala de Roma, simbolicamente se fala de força. Então, Marcos vai mostrar para os cristãos que estavam em Roma a força de Jesus sobre o poder romano. Você está conseguindo compreender até aqui? Lucas vai escrever seu evangelho para o povo mais inteligente da época, que era o povo grego, perdão. O grego, na época, falar grego era ser chique, né? Se você adotasse a cultura grega, você era bem visto na sociedade. Por quê? O grego era comparado ao inglês de hoje, a linguagem universal, a linguagem
comercial. Se você está fazendo faculdade, se você fala inglês, é mais interessante do que você falar o português, por causa do mercado, e assim vai. Assim era também nesses tempos. João, ele já vai sintetizar, ele vai resumir o seu evangelho. Por quê? João vai escrever para os gentios. João vai escrever para quem? 3 pessoas aqui responderam. Vamos lá, de novo. João vai escrever para quem? O povo gentil é todo mundo que não é judeu. Então, João vai escrever para quem é grego, para quem é romano, para quem pertence a outra nação. Então, João não tem tempo de explicar os costumes judaicos inseridos nos textos. João não tem tempo de explicar a cultura grega ou romana. João vai sintetizar, ele vai falar, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ir para o céu, cola nele aí. Amém? No início do seu evangelho, João vai falar também, no princípio era o verbo. Essa palavra verbo no grego koiné, significa logos. O significado por trás dessa palavra logos é ponto de partida. Tudo acontece dali. Toda pessoa que ouvia a palavra logos fazia alusão a esse ponto de partida, a origem de tudo. Então, João, quem teve acesso ao evangelho de João, entendeu que Jesus é a origem de tudo. Jesus é o ponto de partida. Você está conseguindo entender isso aqui? Diga amém. Então, Jesus vai iniciar o seu ministério, vai curar, vai libertar, aquela coisa toda que você já conhece. Quando a gente se depara aqui com o Mateus 24, que é um ponto escatológico, Mateus 24, Mateus 25, Mateus 26, né, alguns pontos no Antigo Testamento também vai fazer alusão ao Apocalipse, vamos dizer assim. Aqui nesse episódio é muito interessante, porque Jesus está falando coisas aqui, que se você cavar fundo o texto, você vai ver que na nossa cultura, na nossa mentalidade aqui, não faz muito sentido. Por quê? Jesus está dizendo aqui, eu quero ler com vocês, eu disse que eu vou dar trabalho para o menino ali. Jesus está falando, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Repete essa palavra aqui, Cristo. Você sabe o que isso significa no grego? Messias, enviado, aquilo tudo, né? Só que, nesse período, e até um pouco antes, existiram algumas espécies de Messias, de Cristo. Por exemplo, em 168 a.C., na famosa guerra dos Macabeus, ou revolta dos Macabeus, ou dos Asmoneus, como você quiser ler, vai dizer que o rei ou general Antíoco IV Epifânio, ele vai atribuir nomes que deveria ser o nome de Cristo. Você vai perceber esse trocadilho que eles fazem. Antíoco é um cargo, é igual faraó. Faraó não é um nome, é uma pessoa. Faraó é um cargo. Existiram vários faraós, assim como Nabucodonosor, Artaxerxes. Você está conseguindo entender isso aqui? Diga amém. Então, Antíoco, existiram vários Antíocos. É um cargo de imperador, de rei. Para ficar melhor o entendimento, em 333 a.C., Alexandre o Grande vai expandir o seu ministério. De tanto o Egito brigar com a Pérsia, os judeus ficavam, porque não tinha material bélico, ficava entre uma nação e outra sofrendo muito. Alexandre o Grande, ele vai morrer muito cedo, e o seu gigantesco império vai ficar na mão dos seus 4 generais. Antes de explicar isso daqui, eu preciso frisar, colocar na sua cabeça, que para a gente entender isso que a gente leu aqui em Mateus 24, a gente precisa pegar as introduções, ver o que está por trás do texto, para a gente poder entender de fato quem é o anticristo, o que Jesus quis dizer para esse povo nessa época aqui. Amém? Então, o império de Alexandre o Grande ficou sob o domínio dos seus 4 generais. Eu vou precisar que você repita o nome para gravar aí. Depois você posta no status lá o nome desses camaradas aí. Fala aí. Ptolomeu. Lisímaco. Antípatro. E Seleuco.
Vamos repetir de novo? Fala aí. Ptolomeu, Lisímaco, Antípatro e Seleuco. Ó, as irmãs que estão grávidas estão escolhendo o nome para bebê, já tem aí umas opções. Vem aqui, Lisímaco, deixa o Antípatro em paz, rapaz. Já pensou? Vou poupar vocês. Lisímaco e Antípatro não tiveram tanta relevância assim para o povo judeu, que é o povo que a gente está em questão aqui. Amém? Então, Ptolomeu, ele vai ser bom para o povo judeu. Ele vai promover a Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, né? Na comunidade em Alexandria, no Egito, existiam mais de 1 milhão de judeus. Então, esse rei Ptolomeu, ele vai permitir o sacerdócio, vai permitir que os judeus adorem a Deus, aquela coisa toda. Depois que o povo fica sob o domínio do rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, que eu falei aqui, por volta de 168 a.C., aí que vai começar o problema. Por quê? Esse rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, ele vai profanar o altar. No lugar onde se sacrificava ovelhas, ele vai mandar sacrificar o porco. Mas vamos entender isso aqui melhor. Um grupo de judeus, junto com a comitiva do rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio, vai até Matatias. Henrique, eu nunca vi isso na Bíblia. Claro, é um livro apócrifo, é um livro intertestamentário. Depois você pesquisa lá a história dos Macabeus. Uma comitiva de judeus, junto com a comitiva do rei Seleucida, vai até o sacerdote Matatias. E sabe o que um grupo de judeus vai falar para o também judeu Matatias, o sacerdote? Sacrifica o porco no altar aqui. Olha, eu vou repetir para você entender. Um grupo de judeu filiado ao governo que era o rei Seleucida, o rei pagão, vai fazer o convite ao sacerdote Matatias. Vai falar o seguinte: sacrifica um porco no altar. Matatias, sabe o que vai fazer, pastor? Ele vai sacar ou desembainhar a espada, vai passar a espada nesse grupo de judeus e no general Apeles, que era o comandante ali da operação. Isso aqui é um ponto para a gente observar. Esse grupo de judeus sabia que o porco é um animal imundo, impuro para os costumes judaicos. E o que me chama a atenção aqui não foi a comitiva do rei pagão que mandou Matatias sacrificar o porco no altar. Não foi a comitiva do rei Seleucida que mandou profanar o altar. Sabe quem mandou profanar o altar? Foi um grupo de judeus desviados. Você não entendeu isso aqui, não. O que tem gente, pastor Ney, que conhece, sabe que é imundo, sabe que é errado, ao invés de mandar sacrificar uma ovelha, um cordeiro, no altar, ele vai fazer o convite para mim e para você do seguinte: sacrifica um porco no altar. Mas o interessante está na minha atitude e na sua. Quando eu recebo um convite para profanar o altar, ou melhor, vire para o teu vizinho, que ele está me olhando meio assustado aí, para ele acordar, o ar está geladinho, né? Vira para o teu vizinho e fala com ele aí, mesmo de máscara. Quando você recebe um convite, fala aí, irmão, participa, para profanar o altar. Você profana o altar ou desembainha a tua espada, irmão? E aí? E aí? Você tem que me ajudar, né? Me ajuda aí, Brasil. O que tem de gente, você entendeu aqui que não foi a comitiva pagã que mandou sacrificar, que mandou profanar? É assim que acontece nos dias de hoje. Não é o povo pagão que manda a gente sacrificar. São a maioria desses artistas que não tem compromisso com Deus, que manda você profanar o altar. Mas eu creio que nessa noite aqui, Deus está levantando uma geração de guerreiros para desembainhar a espada e passar a espada nesse pessoal aí, pastor. Fala para o teu vizinho, você vai desembainhar a espada, irmão? Ou vai ficar sacrificando o porco no altar aí, fazendo tudo que esse povo manda? Quem está entendendo aqui a mensagem, diga amém. Está entendendo mesmo, irmão? Amém. Desembainhe a espada, irmão. Te prepares para lutar. Como é que é a música, lembra?
Isso aí. Nós estamos em guerra, irmão. E essa guerra aqui, se você parar para analisar o cenário espiritual que a gente está vivendo, você não entendeu isso aqui ainda, irmão. A gente precisa de guerreiros com espadas nas mãos, pastor. Sabe o que vocês foram fazer lá na praça? Desembanhar a espada. Guerrear. Diz para você ser guerreiro, não é covarde não, irmão. Pena que não dá tempo da gente entrar em todos os pontos aqui, senão a gente vai ter que fazer uma vigília aqui. Amém? Então, essa história dos Macabeus vai prosseguir. O Matatias vai morrer, né, os seus filhos João, Judas, Simão e Eleazar vão assumir a ocorrência, né, o ministério vai prosseguir. E um ponto interessante aqui, para resumir essa história, Judas Macabeu, ele vai liderar o povo depois de Jonatas, né? E acontece uma coisa muito interessante aqui. Judas, ele vai perseguir os seus inimigos. Então, ele precisa deixar Jerusalém sob a guarnição de alguns judeus. Você está entendendo até aqui? Amém ou não amém, irmãos? Judas foi para a guerra, mas ele não podia deixar Jerusalém sozinho. Então, ele deixou ali um grupo de judeus tomando conta. Só que tem um problema aqui, tem uma problemática aqui. Esse grupo de judeus que Judas Macabeu deixou aqui para tomar conta do povo estava helenizado. Eles adotaram a cultura helenista. O que era a cultura helenista? Era a cultura que você sacrificava crianças a Moloque ou Moleque. Você está entendendo? Era terrível, era pagão. Eles adotavam a sensualidade como estilo de vida, por isso que nos Jogos Olímpicos da época, se você não sabe, é só estudar essa raiz aí. Os Jogos Olímpicos na época que estava sendo introduzido em Jerusalém, os atletas jogavam sem camisa, as mulheres exibiam seus corpos, tomavam banhos em praça pública, e alguns saduceus, que se der tempo a gente vai falar aqui, gostava disso. Gostava de flertar com a cultura pagã. Então, quando Judas voltou e viu que o povo estava sob o domínio desses judeus helenizados que tinham adotado a cultura pagã, o texto é bem claro. Depois você pode me chamar lá e falar: Henrique, realmente eu li e é verdade. Quando Judas voltou, sabe o que Judas fez, pastor? O texto diz: e sitiou-os. Sabe o que significa isso? Tacou fogo em todo mundo. Você conseguiu entender isso daqui, meu irmão? Tem muita gente aí que está flertando com a cultura pagã, reverendo. Tem muita gente aí que está adotando os costumes do mundo. Sabe o que esse povo está precisando, pastor? Ele está precisando de fogo. Isaías capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 vai dizer que Isaías falava: ai de fulano, ai de Beltrano, ai daquele camarada ali, ai de você, aquilo tudo. Você conhece que, eu vou, para resumir aqui no popular falando, Isaías era parente do rei, então ele não era muito bem aceito pelos demais, porque alguns diziam que ele tinha sangue azul, e era verdade. A partir do capítulo 6, quando ele recebe o chamado profético, você vai ver no texto lá que o anjo pega o quê para botar na boca de Isaías? Uma brasa viva tirada do altar, ou seja, tacou fogo na língua de Isaías. Antes do fogo na língua, ele falava dos outros. Depois que recebeu fogo na língua, Isaías falou: ai de mim. Você não entendeu isso aqui não, meu irmão? Olha para o teu vizinho, vê se ele tem cara de quem fala dos outros. Se fala, eu profetizo fogo na sua língua aí, irmão. Fala para o teu vizinho aí: fogo na língua. Fogo na língua. Quando vierem te falar, você não sabe o que é. Eu não vou falar o nome da empresa aqui, senão esse pessoal vai começar a me perseguir. Mas tem eu não sei o que gospel aí. Se alguém vier te fazer uma fofoca, você fala: irmão, ó, vou orar para sua língua pegar fogo, irmão. Fala de você. Ou melhor, fala de Jesus, de Pedro, de Paulo, né? Não é melhor, não é mais fácil? Amém, irmão? Em Atos 2. Atos 2.
e foram vistas línguas repartidas como que de água. E foram vistos línguas repartidas como que de azeite. Gelo. Foram vistas línguas repartidas como que... E sabe... Preste atenção nisso daqui. Os discípulos estavam em Jerusalém. Estava assim de turista, porque era festa. Quando foram vistas línguas repartidas como que de fogo, sabe o que os estrangeiros ouviram os discípulos falar? A pregação do Evangelho. Sabe por que tem muita gente que não prega? Porque não tem fogo na língua ainda. Tem muita gente precisando ter a língua purificada. Tem muita gente precisando falar o que Deus quer. Porque antes do fogo da língua, fala dos outros. Depois que recebe fogo do céu, fala do Evangelho. Você conseguiu entender isso daqui? Vamos correr com o texto. Então aqui, cadê o menino do telão aqui? Me ajuda aí, reverendo. A gente leu aqui que os discípulos estavam preocupados. Por quê? Jesus estava no templo e os discípulos estavam admirando. Olha, meu Deus, olha o que Herodes fez, que templo magnífico. Oh, igual a gente quando vai lá no Village Mall, né? Só quem é rico aqui, igual o reverendo Romildo, vai lá no Village Mall, na Barra Tijuca, você vê aquele shopping, meu Deus. E Jesus falou, rapaz, não ficará pedra sobre pedra. A tensão política ali estava muito grande. Então, quando Jesus fala que não ficará pedra sobre pedra, os discípulos falam, o que vai acontecer? Quando será o fim dos tempos? Como é que vai ser isso aí? Me explica isso aí, Jesus. Aí Jesus fala isso aqui no verso 15. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Bota Apocalipse capítulo 6, verso 2, por favor, meu irmão. Ali, você vai entender por que Jesus está dizendo isso daqui e quem é, de fato, o anticristo. Você pode ler comigo para ficar mais dinâmico? 1, 2, 3. Isso. Muita gente pensa que esse camarada ali é Jesus. Não é. Você vai ver isso no decorrer do texto. Aquele camarada ali é o anticristo. Ué, Henrique, como assim é o anticristo? O anticristo não está aqui na terra? Não. Preste atenção. Antes da gente prosseguir aqui com esse texto, para a gente poder entender, os imperadores atribuíam para si mesmo nomes de Deus. Alguns imperadores gostavam de ser chamados de Dominus et Deus, que é Senhor e Deus em latim. Alguns antíocos se chamavam de Antíocos Soter. Repita isso, Antíocos Soter. Soter, da onde vem a raiz da palavra soteria, de soteriologia, que significa doutrina da salvação. Ou seja, alguns antíocos, alguns imperadores, gostavam de ser chamados de Salvador. Você está entendendo? Antíoco Filadelfo, aquele que tem um amor fraternal. Antíoco Filopator, aquele que tem um amor paterno. Pator ou pater, da onde vem a palavra paternidade, pai. Alguns também gostavam de ser chamados de Evérgeta. Repete essa palavra, Evérgeta, que significa aquele que dá presente sem querer nada em troca. Olha como esses imperadores se apresentavam. Então, para a gente entender Mateus 24, a gente precisa linkar com Apocalipse capítulo 6. Por quê? Jesus está dizendo aqui em Mateus 24, pastor, e versículo 5 o seguinte, muitos virão em meu nome, ou seja, você precisa perceber a sequência exata desse link entre Mateus 24 e Apocalipse capítulo 6. Quando você decorre o texto aqui em Mateus 24 e você compara com Apocalipse capítulo 6, você consegue perceber o plano. Ah, Henrique, Apocalipse não está escrito em ordem cronológica. Claro, eu concordo com você. Mas quando você percebe a simetria entre esses textos, você consegue compreender o seu propósito. Ou seja, porque muita gente pensa que aquele camarada ali é Jesus. Não é. Porque
quando a gente compara aquele versículo com Apocalipse capítulo 19, a gente vê o contraste entre os cavaleiros. Para você conseguir compreender melhor, Apocalipse capítulo 6, ele vai falar de 4 cavalos e alguns cavaleiros, mas o que está em foco ali é a cor do cavalo. Quem está me ouvindo, diga amém. Para a gente entender e não ficar com dúvida, vamos lá. Apocalipse capítulo 6 vai falar de 4 cavalos. Vamos nos ater à cor, porque é a cor do cavalo que está em foco. Repita comigo: cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho e cavalo amarelo. Gravaram essas cores? Diga amém. Quando Jesus fala, muitos virão em meu nome, é aquele camarada ali. Ai, meu Deus, se o anticristo aparecer agora. Calma, porque Apocalipse capítulo 4 e 5, João vai ver a igreja, eu e você, diante do trono lá. 3 pessoas receberam. Eu vou repetir. Eu não quero ver o anticristo. E nem vai ver. O anticristo só vai se manifestar quando a igreja for arrebatada, irmão. Glória a Deus de alívio, né? Meu Deus. Eu vou repetir. O anticristo só vai se manifestar depois que a igreja for arrebatada. Você não vai bater de frente com esse camarada, não. Como que você me prova isso, Henrique? Aí a gente teria que abordar muitos temas ali em Apocalipse. Mas, para resumir, quando João vê na mão do que estava sentado sobre o trono um rolo, e o cordeiro toma o livro da mão do que estava sentado, de Deus, o cordeiro começa a desatar. O cordeiro é característica, tá, meu irmão? É função. O cordeiro começa a desatar alguns selos, e coisas ruins são liberadas sobre a terra. Mas antes do cordeiro desatar, a igreja está ali no culto. João vê como mar de vidro. Um personagem como mar de vidro. 99,9% dos mais renomados estudiosos do Apocalipse afirmam que esse mar de vidro sou eu e você no nosso estado salvífico. Ou seja, nós não estaremos aqui. Grave isso. Amém? Quem vai estar aqui? Diga amém. Quem vai estar lá dando glória a Deus e aleluia para todos sempre? Vamos prosseguir com o texto? Versículo 6. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Quando Jesus falou isso aqui para os discípulos, já existia guerras e rumores de guerras. Antes de Jesus, no período intertestamentário, já existia guerras e rumores de guerras. Na história de Israel, já existia guerras e rumores de guerras. Então, por que Jesus está falando algo que parece ser redundante? Ou seja, já está acontecendo e você está repetindo isso daí? Porque quando se fala de pontos escatológicos, quando se fala de Apocalipse, fala-se de urgência, fala-se de emergência. Os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos pensavam que isso ia acontecer a qualquer momento. Naquela época, eles em vida ainda, eles acreditavam nisso, nessa iminência volta de Jesus. E hoje a gente vive como se não houvesse amanhã. Você está consciente? Olha a diferença, irmão. Então, quando você se lembrar da palavra Apocalipse, escatologia, Mateus 24, 25, 26, você precisa se lembrar, perto está. Muito perto. Você está conseguindo entender? É urgente, é emergente. Então, vamos correr o texto aqui. Mateus 24, 6, Jesus fala para os discípulos, e haverá guerras e rumores de guerra. Aí Apocalipse, vou pedir para o nosso amigo ali abrir em Apocalipse, capítulo 6, verso 4. E saiu outro cavalo, vamos ler todo mundo? 1, 2, 3. E saiu outro cavalo. Isso. Você precisa perceber a ordem desses fatos, desse link entre esses textos.
quando o anticristo se manifestar, que primeiro é o cavalo branco, é o anticristo. A igreja não vai estar aqui, não. Quando o anticristo vier, depois de um período, ele vai trazer esse cavalo vermelho, que é a guerra. E foi-lhe dado uma grande espada. Quando se fala de espada no livro de Apocalipse, se fala de um protótipo da espada romana, que é longa, repete aí, longa, pesada e extremamente cortante. Então, essa guerra será muito intensa. Você precisa perceber que esse aqui já é um período da grande tribulação. Henrique, a igreja vai participar da grande tribulação? Não. Vou repetir para você ficar, você não está prestando atenção. Henrique, a igreja vai participar da grande tribulação? Não. Porque a igreja já vai ter sido arrebatada. Amém? Então, os estudiosos chamam esse período de tribulação como o estado de perplexidade. Eles chamam de o beco sem saída, de quão intenso será esse momento de grande tribulação. Agradeça a Deus por alguém ter pregado o evangelho para você. Porque você creu em Jesus, você é salvo. Gente, você creu em Jesus, então você já é salvo. Jesus pode arrebatar a igreja, eu posso nem terminar essa frase aqui, você já vai estar lá, irmão. Amém? Então, esse período é considerado estado de perplexidade. Será algo jamais visto na terra. Existiram alguns ensaios, como Benito Mussolini, na Itália, como Hitler. Irmãos, isso será elevado à 30ª potência, se isso é possível de falar assim. Será extremamente intenso, mas graças a Deus, eu e você, eu e minha casa servimos ao Senhor, estaremos lá para sempre, dando glória a Deus. Amém? E o texto vai seguir aqui, para a gente ganhar tempo, Mateus 24, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Haverá o quê? Abre aí Apocalipse capítulo 6, verso 7. Vamos ler ali? Apocalipse 6, verso 7. É isso mesmo? Isso. E olhei, e eis... Não. É o 5, perdão. É o 5? Isso. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Esse cavalo preto representa a fome. Vamos voltar à ordem? Cavalo branco, anticristo. Repete para ficar gravado. Cavalo branco, anticristo. Cavalo vermelho, guerra. Cavalo preto, fome. Depois que o anticristo se manifestar, haverá uma guerra sem precedentes. Junto com a guerra, vai vir a fome. Eu e você vamos participar desse período? Não, porque a partir do capítulo 4 e 5 nós já estamos lá. Amém? Já estamos para sempre no céu. Então você está conseguindo perceber o curso textual quando a gente linka Mateus 24 com Apocalipse capítulo 6, como tudo vai se esclarecendo? Vamos continuar aqui para a gente finalizar. Versículo 9 de capítulo 24. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E matar-vos-ão. Repete isso. E matar-vos-ão. Apocalipse capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo... Não. Verso 9. Me ajuda aí. Isso. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome... E o inferno o seguia. Vamos ler até aí. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Estou sozinho aqui? Não. Vamos ler de novo? E olhei, e eis um cavalo amarelo,
e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Vamos lembrar aqui, anticristo, cavalo branco, guerra, cavalo vermelho, fome, cavalo preto. Depois de guerra e fome vem o quê? Morte. Esse cavalo amarelo que tem, não é amarelo forte, esse cavalo bonito, não. É pálido, magro, de fome. Lembra daquelas imagens do sertão? É mais ou menos isso daí. Então, o livro do Apocalipse ele é um comparativo, ele usa bastante símbolos dentro da linguagem cultural para a pessoa entender o que aquilo quer dizer. Então, em Mateus 24, Jesus vai alertar sobre o curso que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada. Então, algumas pessoas me perguntam, Henrique, o anticristo está aqui, a igreja participa da tribulação, o que vai acontecer aí? Você conseguiu compreender isso aqui no texto, irmão? Diga amém. Então, qual é a máxima que a gente precisa compreender aqui? Fala para o teu vizinho aí, sentimento de urgência. Em Apocalipse, do capítulo 1 ao 3, vou até fechar aqui. Em Apocalipse, capítulo 1 ao 3, Jesus vai enviar carta às igrejas. Jesus vai se dirigir às igrejas da Ásia, 7 igrejas. Número 7 representa a totalidade, ou seja, essa mensagem serviu para aquela igreja e serve para nós. E uma das coisas que me chama a atenção, pastor, acho que eu já disse isso aqui. A primeira coisa que Jesus observa quando se dirigia a uma igreja era o quê? As obras. Jesus falava, eu sei as tuas obras. Vou repetir. A primeira coisa que Jesus observava era as obras. Por quê? O livro do Apocalipse ele foi escrito, ou essa mensagem foi passada para eles sobre uma perspectiva de guerra. O imperador Nero e Domiciano intensificou muito a perseguição aos cristãos nessa época. Os discípulos, alguns foram degolados, alguns foram extremamente, brutalmente assassinados, alguns foram expostos em arenas. Eu estou falando de cristãos. Sim, eu estou falando de mim e de você. O que a gente precisa observar, meu irmão, é o seguinte: Jesus está às portas. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Amém. Eu sempre vou dizer isso. Se Jesus está aqui, qual é a primeira coisa que ele vai analisar? Pergunta para o teu vizinho, como estão as suas obras, irmãos? É uma pergunta retórica, não precisa responder, não. Não precisa responder, não. Porque eu sei como estão as minhas obras e você sabe como estão as suas. Nós sabemos como estão as nossas obras, se é que elas existem. O que Jesus precisa, qual é a reação que a igreja precisa ter mediante essa palavra? A primeira coisa delas é a gratidão, pela graça de Deus. O fato de você crer em Jesus já te dá direito de ir para o céu. O judeu no Antigo Testamento, para ele ter direito à bênção, ele tinha que cumprir quantas leis, reverendo? 613 leis. Quantas leis eu e você cumprem? Você está entendendo? O que nos dá direito a essas bênçãos todas? Só crer em Jesus. João viu eu e você no mar de vidro no céu. Esse mar de pessoas. Por que mar de vidro? A palavra mar aqui no Apocalipse significa povos, línguas e nações. Multidões de pessoas. Quando se fala, olha o spoiler aqui, quando se fala a besta que subiu do mar, besta é a característica de fusões de animais. Subiu do mar. Mar, esse mar aqui que a besta subiu, são povos, línguas e nações. Você está entendendo isso? Então, quando João vê mar de vidro, com aparência cristalina, ele está falando de povos, línguas e nações, que somos nós,
no estado de salvação, porque estamos vestidos de branco. Jesus falou, ao que vencer será vestido de vestes brancas. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Então, o que eu e você precisamos fazer mediante a essa mensagem? Melhorarmos a qualidade do nosso serviço. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda a criatura. Hoje nós temos mais recursos que os apóstolos. Hoje nós temos mais recursos que os discípulos. Nós temos mais recursos que Eusébio de Cesareia, Policarpo, Atanásio do Egito e, dentre outros muitos pais apostólicos. Com uma só postagem, pastor, eu posso atingir centenas de pessoas. Outros, com uma só postagem, conseguem alcançar milhares de pessoas. E é isso que Jesus vai analisar. Henrique, se eu sou igreja, Jesus arrebatar a sua igreja, eu vou para o inferno, Jesus vai ver que eu não fiz obra, e eu vou para o inferno por causa disso. Não é isso que eu estou falando. Depois você adquire o curso lá que você vai entender. Amém? Então, meu irmão, a igreja pode se colocar de pé, pastor? Se coloque de pé, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração com você, mediante essa mensagem. Quem entendeu essa mensagem, diga amém. Agora vamos lá. Quem recebeu essa mensagem, diga amém. Eu costumo dizer também que os sermões, pastor, os grandes sermões, eles são muito admirados. Muitas pessoas admiram grandes pregadores. Quando o pregador joga a igreja lá em cima, meu Deus, que mensagem. Essa perspectiva está errada. A gente não precisa sair daqui falando que mensagem. A gente precisa sair daqui falando o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Eu vou repetir porque isso aqui ficou bonito. A gente não pode sair daqui falando, rapaz, que mensagem. A gente precisa sair daqui falando o que eu fiz ou o que eu não fiz. Porque sermões bonitos, tem um monte aí, tem um monte de pregador aqui, os pastores. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse entre nós aqui pregando, as pessoas iriam pensar que Jesus não tem agenda por causa do estilo que ele fala. Simples, sintético, ele resume as coisas, fala o mais simples possível. Mesmo assim, as pessoas se admiravam com a sua sabedoria. Então, nós precisamos parar de admirar mensagens e praticar as mensagens. Eu vou repetir. Nós precisamos parar, pastor, de admirar as mensagens e praticar as mensagens. É disso que a gente precisa. A gente precisa sair daqui nessa noite com a perspectiva de melhorar as nossas obras, porque é isso que Jesus está vendo, irmão. Essas obras vão me impedir de ir para o céu? Não. Mas o prêmio, o galardão só é dado para quem conclui as suas obras. E no céu, no milênio, que a gente um dia vai ter oportunidade de falar sobre isso, o que vai dizer quem é você no reino de Deus é o quanto você recebeu de galardão, sabia disso? É o quanto quanto mais obras eu tenho, mais galardão eu recebo. A gente pensa que a gente é super crente porque a gente chega para cá dando glória a Deus na igreja, o culto todo, né? Sabe quem é super crente, irmão? Os nossos irmãos que estão nos contêineres, nos desertos, sendo cozidos vivos praticamente. Um sol de quantos graus? Não lembro. 60 graus e -0 à noite. Eles morrem ali mesmo. Fezes, eu preciso falar isso para você. Sabe quem é cristão de verdade? Aquele que estão nos países perseguidos. Tinha tudo para largar, tem recurso, tem família que tem dinheiro, podia sair de lá, mas não. Eles estão praticando as obras. Henrique, você está menosprezando o que eu estou fazendo aqui? Não. Eu estou te falando, Jesus te convida a intensificar as suas obras, a melhorar a qualidade do seu serviço.
Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Irmão. Você pode fazer uma oração comigo? Amém? Repete comigo. Senhor Jesus, nesse momento, eu te agradeço pela tua graça, que é pela tua graça que nós somos salvos. Me ajude, Senhor, a intensificar a qualidade do meu serviço para receber o prêmio que nos é prometido. Em nome de Jesus, amém. Se você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Esse homem não pode ter esse pouco tempo, não, né? Tem que... um horário imenso para o Henrique, né? Senão não dá, é muito pouco tempo para ele falar o que está no coração dele. Amém? Jesus tem liberdade aqui neste lugar? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Deixa ele pegar o som, o tom direito ali. Ele tem a liberdade para agir na sua vida, no seu coração. Amém, amados? Você pode fazer assim com as suas mãos para o céu. Oh, aleluia. Está no teu coração, querido, na tua alma. Sabe? Escreva tudo isso aqui dentro do seu coração. A fé ainda vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente muitas das vezes gostamos daquela bagunça, né? Te grita tanto. Eu tenho fugido desse tipo de autoajuda, sabe? Tenho fugido disso. Hoje pela manhã nós falamos sobre a renovação do altar. Henrique falou aqui várias partes do que nós estudamos pela manhã. Ele nem ouviu a nossa escola bíblica, né? Isso vem para acrescentar no nosso coração assim uma força. A gente vê quantos artistas se perdendo, né? Quantas pessoas aí na mídia se perdendo, e quantos crentes que seguiam essas pessoas estão perdidas no meio do caminho. Mas quando eu tenho a palavra, né, estampada no meu coração, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Vamos adorar Jesus. Ei, dizer que Ele é grande na nossa vida, maravilhoso. Ele tem liberdade aqui neste lugar para agir na sua vida. Aleluias. Adora Ele, queridos, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Tem liberdade aqui. Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Espírito Santo. Espírito Santo. Eu sou tua casa, diga. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa. Aleluia, Jesus. Tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude, Jesus. Oh, Jesus. Você pode adorar ao Santo, ao Deus lindo, maravilhoso. Você pode adorar, dizer que Ele é santo. Oh, vem, Senhor Jesus, das nossas vidas.
Ansiamos pela Tua presença, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por esta noite tão especial. Obrigado por esta noite tão especial, Jesus. Obrigado por essa palavra, ó Pai, que nos deixa pensativos, alimentados, sabe, perguntando o que estamos fazendo, o que vamos fazer, para que estamos vivendo nesta terra, nesse mundo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Oh, Jesus. Somos seu lar. Somos seu lar. Somos seu lar. Mude as coisas de lugar, Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Obrigado por esta noite, Jesus. Obrigado por esse momento tão especial. Esse momento de reflexão. Momento esse que nós saímos, ó Pai, com o coração aberto, pensando, com um pensamento um pouco mais amplo daquilo que nós estamos vivendo. Obrigado, Jesus, por esta noite maravilhosa. Acreditamos que teremos uma semana com muitas bênçãos, com muitas realizações, Pai. Por quê? Porque aprendemos quem Tu és, a quem servimos. Porque se não acontecer nada, nós sabemos que Tu continua sendo Deus na nossa alma. Isso, preciso, seguro, nossa segurança está em Ti, Pai. Nosso prazer é completo, Senhor. Completo o nosso prazer, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Estenda as suas mãos aos céus, querido Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento especial. Peço a Ti, Jesus, leva-nos debaixo da Tua proteção. Que a Tua proteção esteja sobre nossa vida, sobre nossa casa. Chegamos aqui em segurança e queremos sair daqui debaixo dela. Leva-nos debaixo da Tua presença. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas estejam de uma forma rica. Aplauda Ele. Aleluia. Beijo no coração. Vai em paz.